Fala galera que acompanha aqui este canal, certo? Tá bom, gente? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo um pouco diferente, um vídeo sobre os mamíferos. Todo mundo sabe, né, o que são mamíferos, né? São animais geralmente que têm pelos e que possuem glândulas mamárias, que mamam nas tetas, que produzem leite, não é? Mas não são suas únicas características. Existem dezenas de ordens de mamíferos. Por exemplo, se te perguntar o que é um elefante, vai responder provavelmente que é um animal grande, que tem uma tromba, que vive na África. E talvez dê uma descrição um pouco mais detalhada, né? Mas existe toda uma genealogia por trás do elefante, assim como de qualquer outro animal. E é isso, e é isso que nós vamos ver aqui hoje. Todos os grupos de mamíferos e seus parentescos próximos. Inclusive todos os que tem aqui nessa imagem, né? Tem aqui um morcego, um gambá, um canguru, um diabo da Tasmânia, uns véi, elefante marinho, esquilo, pangolim, elefantes, ornitorrinco, colugo, um cervo, uma baleia, uma toupeira, um panda, um tatu, uma zebra e um musaranho elefante. Que são animais diferentes se a gente for comparar, né? Mas que biologicamente falando são todos a mesma coisa praticamente. Então, CCC, curta, comente, compartilhe, se inscreva nesse canal e vamos aprender a genealogia dos mamíferos. Seus clados, ordens, famílias, gêneros e espécies. Toda essa teia genealógica que conecta todos os mamíferos. Então, CCC, curta, comente, compartilhe, se inscreva nesse canal e vamos começar o vídeo. Existem aproximadamente 6.500 espécies de mamíferos no mundo, distribuídas em três grandes grupos: os monotremados, os mamíferos que botam ovo, os marsupiais, mamíferos já vivíparos e que após nascerem prematuramente migram para uma bolsa chamada marsúpio, e é lá onde se desenvolvem, e os eutérios, os placentários. A grande maioria dos mamíferos que nascem como a grande maioria dos mamíferos nascem, né? Tem um parto ali normal, né? Começando pelo clado monotremata. Existem 5 espécies de mamíferos que botam ovos, ou seja, os mais primitivos entre os mamíferos, já que eles nem mesmo possuem glândulas mamárias, eles bebem o leite que escorre dos pelos. No passado já existiram muito mais mamíferos ovíparos, mas hoje em dia são apenas 5 espécies, e todas elas vivem na Australásia, ou seja, na Austrália e em outros países da Oceania e da Ásia. Nesse grupo temos os equidnas, semelhantes a porcos espinhos, porém que botam ovos. E é claro, o tão conhecido ornitorrinco, provavelmente o mais primitivo entre os mamíferos modernos, e que parece realmente uma mistura de mamífero com réptil, com um bico de ave, enfim, um animal bem estranho. Depois, também um dos grupos mais primitivos de mamíferos é o dos marsupiais, com aproximadamente 378 espécies vivas atualmente. E apesar de muitos acharem que existe apenas uma única ordem chamada de marsupiais, na verdade a infraclasse é dividida em 7 ordens. Também existem 2 subdivisões, a Meridelphia e a Australidelphia, ou seja, os marsupiais americanos e marsupiais australianos. No clado Ameridelphia, temos 2 ordens americanas. Primeiramente temos Paucituberculata, de marsupiais conhecidos como musaranhos marsupiais, que contém 7 espécies que vivem na América do Sul, mais especificamente ali perto dos Andes, na parte oeste da América do Sul. E temos, é claro, o grupo mais conhecido de marsupiais americanos, a ordem Didelphimorphia, com aproximadamente 126 espécies espalhadas por todo o continente americano. E é nesse grupo que estão os gambás,
os mais conhecidos marsupiais americanos. Essa aqui tá até de marsúpio cheio, inclusive, né? Olha aí. Além dos gambás, desse grupo também temos as cuícas, que são semelhantes aos gambás, só que menores, né? E um dos mais interessantes é a cuíca d'água, que atualmente é o único marsupial vivo que tanto o macho quanto a fêmea possuem bolsa marsupial. Olha aí. Agora, indo pro clado Australidelphia, dos marsupiais australianos, que são a grande maioria, na verdade, né? Temos 5 ordens aqui. Começando pela ordem Microbiotheria, com 2 espécies, conhecidas popularmente como Monito del Monte, ou Colo-Colo, que possuem uma curiosidade interessante, já que apesar de fazerem parte do clado dos marsupiais australianos, eles também vivem na América, sendo praticamente endêmicos do Chile. Esse aqui se desenvolveu antes dos marsupiais saírem da América e irem para a Austrália, né? Quando a Antártida ainda conectava esses dois continentes. Foi daí que os marsupiais saíram da América e foram para a Austrália. Mas esse aqui eu acho que meio que ficou para trás, né? Fazer o quê, coitado. Agora sim, indo para os marsupiais da Australásia, temos aqui a ordem Notorictemorphia, com 2 espécies, sendo as extremamente raras toupeiras douradas. Um animal bem raro que só vive em uma única região da Austrália, mais especificamente na Austrália Ocidental, e são animais bem difíceis de serem vistos, já que, tendo hábitos semelhantes aos de toupeiras, vivem praticamente a vida toda embaixo da terra. Ordem Dasiuromorphia, que inclui 77 espécies de marsupiais carnívoros, distribuídos pela Austrália e pela ilha de Papua. Como já disse, né, são os animais que cumprem a função de carnívoros nessa parte do mundo, né? Já que vale lembrar que a grande maioria dos animais da Austrália são marsupiais. E é claro, né, eles têm que ter suas cadeias alimentares. E como toda cadeia alimentar, tem seus carnívoros. E dentre os marsupiais carnívoros, obviamente, o mais conhecido é o diabo da Tasmânia, que até pouco tempo vivia apenas na ilha de Tasmânia, na Austrália, mas que recentemente foi reintroduzido na Austrália continental, de onde havia sido extinto, né? Além dele também temos os Myrmecóbios, os Quolls e, é claro, o já extinto tigre da Tasmânia, que foi extinto pelo homem no início do século XX. E esse era o maior predador carnívoro, o maior marsupial carnívoro da Austrália. E assim como a cuíca d'água, ele também tinha tanto o macho quanto a fêmea tinha um marsúpio. Mas infelizmente ele foi extinto ali por volta dos anos 30. Também temos a ordem Peramelemorphia, com 23 espécies, também distribuída pela Austrália e pela ilha de Papua. Nessa ordem temos o bilby, que parece uma mistura de coelho com rato, com gambá, enfim. E os bandicoots, que já são mais parecidos com ratos mesmo. E é claro, temos aqui a ordem mais conhecida de marsupiais do mundo inteiro, né? A ordem Diprotodontia, distribuída em 141 espécies. Se distribui em países como Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e Indonésia. E claro, né, o mais conhecido desse grupo é o canguru, que provavelmente é o primeiro animal que a gente pensa quando se fala em marsupial, né? Também temos os wallabies, semelhantes aos cangurus, só que menores. Também temos o famoso petauro do açúcar e outras espécies de petauro também, é claro, né? Marsupiais planadores bem cobiçados, né, como animais domésticos. Também temos o wombat, um animal grande, bem bonitinho. E é claro, os koalas, que também estão entre os marsupiais mais conhecidos que existem. Também é bem bonitinho. E é claro, finalmente chegamos nos placentários, que contém a maior diversidade de mamíferos do mundo, sendo mais de 6.117 espécies. E essa, por sua vez, é dividida em vários clados.
Começando pelo clado Xenatra, que aparentemente é o clado mais primitivo entre os mamíferos placentários, e que contém duas ordens distribuídas unicamente pelo continente americano. Possuem, é claro, características bem primitivas, principalmente nos dentes, já que podem ser completamente ausentes ou possuem dentição incompleta. É claro, outras características incluem garras fortes e movimentos geralmente lentos. Primeiramente, temos a ordem Cingulata, com 22 espécies, exclusivas do continente americano. E nessa ordem estão incluídos os tatus, mamíferos de hábitos fossoriais e que possuem uma couraça protetora nas costas, que pode inclusive servir para ele se transformar numa bola, em algumas espécies. E assim, geralmente os tatus não possuem muitos pelos. O que não é o caso, por exemplo, do tatu peludo, que o próprio nome já diz, Nem parece um tatu se a gente olha assim, Também temos esses tatuzinhos pequenos bem diferentes e bem raros também, que vivem pelo continente americano, conhecidos como tatu fada, que sim, são tatus mesmo, fazem parte do mesmo grupo. E não poderíamos deixar de fora o tatu canastra, que além de ser o maior entre os tatus, ele também possui a maior garra do reino animal. Olha aí. E nesse clado também temos a ordem pilosa com 17 espécies, também endêmicas do continente americano. São duas subordens, vermilíngua e pilosa. Vermilíngua são os mamíferos desdentados, ou seja, que não têm dentes, que se alimentam usando sua língua pegajosa, geralmente de formigas e cupins. São os tamanduás. Temos nessa subordem os tamanduás verdadeiros, como o tamanduá-bandeira e o tamanduá-mirim, por exemplo. Aliás, o tamanduá-bandeira é provavelmente o único membro dessa ordem que não é arborícola. Na verdade, até pode subir em árvores, mas geralmente ele vive no chão mesmo. E também temos o tamanduaí, um tamanduá bem pequenininho que vive nas árvores. E na subordem folívora temos as preguiças, como as preguiças de 2 dedos e as preguiças de 3 dedos. Preguiças que são animais arborícolas que dificilmente conseguem se locomover no chão. E ao contrário dos tamanduás, elas possuem dentes, apesar de não serem tão desenvolvidos, usados para mastigar folhas. Outro dos mais primitivos entre os clados de mamíferos placentários é o clado Afrotéria, que ainda são bem primitivos, mas ainda parecem mais desenvolvidos que os xenatros. É atualmente composta por 6 ordens, distribuídas principalmente na África e na Ásia. Mas há uma ordem específica que também habita na América do Sul e na Oceania. Aliás, na América e na Oceania, Vamos falar sobre isso mais pra frente. Uma das únicas características que une todo esse grupo é a presença de um focinho móvel em todas as espécies. Além, é claro, de seus ascendentes históricos enfim, de toda a paleontologia da coisa. Primeiramente, temos a ordem Afrosoricida, com 55 espécies, distribuídas unicamente pelo continente africano, sendo mais comuns em Madagascar. Nessa ordem temos as toupeiras douradas, os tenreques e o musaranho lontra. Temos também a ordem Tubulidentata, distribuída em uma única espécie no continente africano. Este é o aardvark, o único membro dessa ordem, também conhecido como porco formigueiro. É praticamente um tamanduá africano, Também tendo um focinho longo e uma língua longa que usa para comer formigas e cupins. E também cava buracos como os tatus, ou seja, uma mistura de tudo, Praticamente uma mistura de tamanduá com tatu, só que da África. Temos também a ordem Macrocelidia, com 20 espécies, distribuídas também pelo continente africano. São eles os musaranho-elefante, que parece uma mistura de rato com elefante,
e com tamanduá também, já que eles também possuem uma língua grande. Podemos dizer também que são praticamente aardvarks em miniatura. Temos também a ordem Iracoidea, com 6 espécies, distribuídas pelo continente africano e pelo Oriente Médio. Na Ásia, são os Iraxes, herbívoros de pequeno ou médio porte. São provavelmente um dos mais diferentes entre o clado Afrotéria, né? Já que sim, ele possui o focinho móvel como os outros, mas... bem, olhando assim ele parece ser algum tipo de roedor ou até um marsupial, né, se a gente parar pra pensar às vezes. Mas sim, ele pertence ao clado Afrotéria. E adivinhe só quais são os parentes mais próximos dele. Ordem Proboscidea, com 3 espécies, distribuídas na África e na Ásia atualmente, apesar de já terem existido por uma grande parte do planeta. São ninguém mais, ninguém menos que os elefantes, os maiores animais terrestres da atualidade. E esse é o elefante africano da savana, o maior entre eles. Além de 2 espécies de elefante africano, também temos o elefante asiático, que é menor, tem orelhas menores, presas menores. Quer dizer, praticamente não tem presa, né? Mas fica escondido embaixo da tromba. E essa é logicamente a principal característica dos elefantes, a tromba, que serve como um 5º membro para eles, podendo fazer várias coisas com a tromba. E apesar de atualmente existirem apenas 3 espécies de elefante, não podemos esquecer que no passado existiram várias espécies de mastodontes e os mamutes, que eram bem maiores que os elefantes, e que, bem, também foram extintos pelo homem. Isso foi há cerca de 4.000 anos, ou seja, um passado até recente, né, se a gente considerar, né? E encerrando o clado Afrotéria, temos a ordem Sirenia, com 4 espécies, distribuída em quase todos os continentes, com exceção da Europa e da Antártida. E basicamente é nessa ordem onde se encontram o peixe-boi, um mamífero adaptado para viver no ambiente aquático, que pode ser encontrado basicamente no Oceano Atlântico, além, é claro, de também poder ser encontrado na água doce, sendo uma das espécies mais conhecidas o peixe-boi da Amazônia, que vive no rio Amazonas. E temos também o dugongo, que vive na costa da Australásia. São chamados de peixe-boi, obviamente, por nadarem como peixes e comerem como bois, comerem plantas como bois, não é? Enfim, chegamos nos 2 últimos grandes clados do vídeo de mamíferos, né? Que são basicamente os mamíferos mais desenvolvidos. Começando pelo clado Euarchontoglires, que são conhecidos por terem bastante inteligência, né? Composto por 5 ordens. Começando pela ordem Rodentia, a ordem mais diversa entre os mamíferos, tendo mais de 2.000 espécies, distribuídas por todos os continentes, com exceção da Antártida. Os membros desse grupo são chamados de roedores, pois seus dentes incisivos não param de crescer e precisam roer para desgastar os dentes. Por isso vivem roendo coisas. Os ratos são com certeza os mais conhecidos entre os roedores, e os mais comuns também, né? Mas temos uma outra infinidade de espécies nessa ordem, como por exemplo, os castores, a capivara, o maior roedor do mundo, o porquinho da Índia, a paca, a cutia, a pacarana, o chinchila, o rato-topeira, o porco-espinho, o jerboa, a marmota, a tâmia, o esquilo voador e, é claro, o esquilo. Peguei apenas os mais conhecidos entre os roedores. Uma ordem bem próxima da dos roedores é a ordem Lagomorpha, que possui 108 espécies distribuídas de forma natural pela América, Europa, Ásia e África. Eles também precisam roer para desgastar os dentes, mas se diferenciam dos verdadeiros roedores, vamos por assim dizer, né?
pelo fato de terem 4 incisivos na mandíbula superior ao invés de apenas 2. Mas também cumprem a função de roedores. E é nesse grupo que estão os coelhos. Também temos as lebres e alguns menos conhecidos chamados de pica. É o nome do bicho, tá? Também temos aqui a ordem Scandentia, um pouco mais desconhecida, que é distribuída pelo sul e sudeste da Ásia, que contém 23 espécies. Esses membros são os asiáticos musaranho arborícola, conhecidos por serem os mamíferos com o maior cérebro em relação ao corpo, maior até que o nosso, inclusive. Também temos aqui a ordem Dermoptera, com 2 espécies também do sudeste asiático. E são os estranhos e curiosos colugos, mais mamíferos planadores, que podem planar muito bem de uma árvore a outra, podendo planar por metros, inclusive. E é claro, a última ordem do clado Euacontoglires, a ordem Primates, com 528 espécies, distribuídas pela América, África, Ásia e um pouco na Europa também. São alguns dos animais mais desenvolvidos que existem, possuindo polegares opositores que permitem pegar coisas. Temos aqui 2 superordens, a dos lêmures e a dos símios. Esses são os lêmures, praticamente endêmicos da ilha de Madagascar. O aie-aie também faz parte do grupo dos lêmures. E além deles também temos os lores e os gálagos. Já os símios são divididos em 2 grupos, os társios e os macacos, divididos em macacos do Novo Mundo e macacos do Velho Mundo. Começando pelos do Novo Mundo, temos aqui, por exemplo, o macaco prego, os micos, os saguis e os macacos da noite. Aliás, macacos do Novo Mundo são basicamente os macacos da América. Já os do Velho Mundo são os do resto do mundo, né? E dentre os macacos do Velho Mundo podemos destacar os babuínos, o mandril, o macaco dourado, o macaco narigudo. Temos também o gibão, que é um macaco sem cauda que já é bem próximo dos hominídeos. Estão juntos em um grupo maior, inclusive. E os hominídeos são basicamente os grandes macacos sem cauda, como o orangotango, o gorila, o chimpanzé e o homem, o único animal com capacidade de raciocínio. E um erro muito comum que as pessoas cometem é dizer que o homem veio do macaco, mas na verdade o homem é um macaco. Então, ele não veio do macaco, ele é um macaco. A diferença é essa. E por fim chegamos ao último clado, o clado Laurasiatheria. O último a se desenvolver por completo, com os animais mais recentes, com os mamíferos mais recentes. São 6 ordens distribuídas naturalmente por todos os continentes, incluindo a Antártida. Começando pela ordem Eulipotifla, distribuída em 574 espécies distribuídas pela América, Europa, África e Ásia. Animais geralmente de hábitos fossoriais. Vários animais que são chamados por nomes genéricos, esses nomes geralmente vêm dos membros dessa ordem aqui, como por exemplo as toupeiras. Aqui temos as verdadeiras toupeiras, entre aspas, Os verdadeiros musaranhos, que são animais bem pequenos, como esse, por exemplo, que é o musaranho pigmeu, o menor mamífero do mundo, medido entre 3 e 5 centímetros. Temos também os verdadeiros ouriços, que são esses animais com espinhos, E um outro membro interessante desse grupo é o solenodonte, um dos únicos mamíferos venenosos do mundo. Temos a ordem Chiroptera, a segunda ordem mais diversa depois dos roedores, com mais de 1.400 espécies, distribuídas em todos os continentes, com exceção da Antártida. E são basicamente os morcegos, alguns dos mais recentes entre os mamíferos e os únicos com capacidade de voar. São estritamente noturnos e se comunicam por ecolocalização. Também no Velho Mundo nós temos a raposa voadora,
morcegos imensos com cara de cachorro. Chegamos aqui numa parte interessante, que são os ungulados. E os ungulados são divididos em duas ordens. A primeira, a ordem Perissodactyla, que contém os ungulados com dedos ímpares, ou seja, que se apoiam com cascos com 1 ou 3 dedos. E possui 18 espécies distribuídas pela América, Europa, Ásia e África. É sua distribuição natural. Se não contarmos a distribuição com os animais domésticos, aí ele existe no mundo inteiro. Já que é nessa ordem que estão os cavalos e os burros, ungulados que se apoiam por cascos de 1 dedo. Os equídeos, né? Claro que também temos os exemplares silvestres, como o burro selvagem africano e o cavalo Przewalski, da Ásia e da Europa também, se não me engano. Além, é claro, das zebras. Falando agora dos perissodátilos, que se apoiam por 3 dedos, temos a anta e o rinoceronte. E nos ungulados, que se apoiam por cascos de dedos pares, temos os artiodátilos, com 353 espécies, distribuídas por todos os continentes. Aqui temos artiodátilos que se apoiam por 2 dedos, que se apoiam por 4 dedos, e os que não têm pés, ou seja, animais aquáticos que são considerados artiodátilos por semelhanças genéticas, já que seus cascos foram convertidos em nadadeiras. Dos ungulados que se apoiam por 2 dedos, temos 2 grupos. Os tilópodes, composto pelos camelos, e também pelas lhamas e seus parentes próximos. E os ruminantes, os conhecidos ungulados de casco fendido, como os antílopes, os búfalos, o gnu, o bisão, alguns exemplares domésticos como o boi, o bode e o carneiro. Temos também as inúmeras espécies de cervo, como veados, renas, alces, entre outros. E é claro, temos também as girafas, os animais mais altos do mundo. Dos que têm 4 dedos, mas se apoiam em 2, podemos citar a subordem suína, com todos os suínos que existem, como o javali, por exemplo. Também o porco, sua versão doméstica. Os porcos selvagens americanos, o facoceiro ou javali africano e o babiruça, esse bicho feio aí. Na subordem Whippomorpha, que tem os ungulados que se apoiam por 4 dedos, temos 2 infraordens. A dos hipopótamos, com 2 espécies de hipopótamo, e é claro, os cetáceos, que contém as baleias, os maiores animais do mundo. Aqui também temos outros tipos de animais, como o golfinho, a orca, a cachalote e o narval. Ordem Pholidota, que possui 8 espécies, distribuídas pela África e pela Ásia. São eles basicamente os pangolins, animais bem diferenciados que possuem um tipo de escama protetora e se enrolam como se fosse um tatu-bola, por exemplo. Esses são os animais mais próximos dos carnívoros. Falando em carnívoros, temos aqui a ordem carnívora, a última do nosso vídeo, com 304 espécies distribuídas por todo o planeta. Sim, distribuídas naturalmente sem contar os animais domésticos. Os carnívoros são basicamente animais que têm os dentes adaptados para cortar carne, né? Geralmente também são caçadores. Temos os carnívoros semiaquáticos, conhecidos como pinípedes, que inclui as morsas, focas e elefantes marinhos, leões marinhos e lobos marinhos. Nesse grupo de semiaquáticos também podemos considerar as lontras, que apesar de serem semiaquáticos, eles têm o corpo adaptado para a vida terrestre. Quer dizer, corpo de animais terrestres, enfim, eu não sei como é que explica, mas
Agora sim, falando dos carnívoros terrestres, temos a doninha, o furão, o texugo, todas as espécies de ursos, como o panda, o urso pardo, o urso polar, o urso preto, o urso de óculos e várias outras. O panda vermelho, o guaxinim, o coati, o mangusto, o suricato, a hiena, o cangambá e, é claro, os dois maiores grupos entre os carnívoros, os canídeos, que incluem os cachorros domésticos, além dos lobos, as raposas, o lobo-guará, o graxaim, os mabecos e várias outras espécies. E por fim temos os felídeos, que conta com os gatos domésticos, né? Também gatos selvagens como a jaguatirica, o lince, o guepardo, o puma, além dos grandes gatos, ou seja, os 5 membros do gênero Panthera, como o leopardo das neves, leopardo, onça pintada, o tigre, o maior entre esses gatos, né? E é claro, o leão, que encerra nosso vídeo sobre os mamíferos. Se gostou do vídeo, CCC, curta, comente, compartilhe, se inscreve nesse canal e vai dormir, vai.